eu sou a professora Karine e nesse vídeo a gente vai falar sobre quais são as matérias básicas para a área fiscal. Eu sempre falo sobre as matérias básicas da área fiscal, que são matérias muito importantes de serem estudadas, que é nelas que você tem que construir a sua base e focar o seu estudo quando você começa a estudar para concursos fiscais. Então eu vivo falando sobre isso, já falei isso em alguns vídeos, lives, mas eu vivo recebendo perguntas de novos alunos, novas pessoas que estão me acompanhando e que às vezes não têm esse conhecimento, então eu tô fazendo esse vídeo para esclarecer. Então, a gente vai falar agora sobre quais são essas matérias básicas para a área fiscal. Então vamos lá. Os concursos fiscais costumam ter matérias que sempre caem em todos eles. Os editais acabam variando um pouco, então alguns editais possuem algumas matérias, outros editais possuem outras matérias, alguns editais colocam peso em algumas matérias têm mais peso do que outras, outros editais têm a mesma quantidade de pesos para cada questão, mas os concursos de área fiscal normalmente têm algumas matérias que são centrais, elas sempre caem. Então, se você quer estudar para concursos fiscais, seja da Receita Federal, seja de concursos fiscais de fiscos estaduais, seja fiscos municipais, seja do Distrito Federal, que acaba englobando atribuições municipais e estaduais. Então, qualquer um desses concursos, ele vai ter matérias que são centrais. O peso dessas matérias na prova pode variar, mas elas sempre vão estar lá. Então, quando a gente fala em concurso fiscal, é uma boa dica você começar estudando essas básicas, para poder fazer uma boa prova e para poder não ter surpresa quando o edital sair. O edital vai sair, ele vai trazer algumas inovações, mas aquelas básicas vão estar lá. Então, quais são essas básicas? A primeira matéria básica para qualquer concurso fiscal é a matéria de contabilidade. É nela que você tem que investir maior quantidade de tempo, é nela que você tem que investir até maior quantidade de recurso. Normalmente vai ser um curso um pouco mais caro do que as outras matérias. Então, a matéria de contabilidade, ela é muito básica. A maior parte dos concursos cobra contabilidade geral e avançada. Alguns concursos também cobram a contabilidade de custos e alguns concursos também cobram análise de balanços. Essas costumam ser as 4 contabilidades que são cobradas em área fiscal. Algumas provas são mais lógicas. Algumas provas trazem questões com mais contas. Por exemplo, a FCC costuma trazer uma prova bem padrão, cheia de conta para fazer, cheia de cálculos. Já o CESP, ele gosta muito de questões teóricas, com pronunciamentos, dos pronunciamentos contábeis, que são os CPCs. Então, mesmo sendo os mesmos assuntos, a maneira de cobrar pode variar. E isso você vai entender fazendo questões de cada banca. Então, essa é a primeira matéria básica. As outras 2 matérias que são muito básicas para a área fiscal, elas sempre caem, às vezes com maior peso, às vezes com menor peso, mas elas sempre estão lá. São as matérias de direito constitucional e direito administrativo. Essas 2 matérias são básicas. Foi da matéria de direito constitucional que saiu o direito tributário. Antigamente não existia a matéria de direito tributário. O direito tributário estava dentro de direito constitucional. Com o tempo ela foi saindo. Mas é muito difícil estudar direito tributário sem saber direito constitucional. Então, mesmo que você queira área fiscal, comece por direito constitucional e direito administrativo. Depois você vai para direito tributário. Então, já falamos aí de direito constitucional e direito administrativo. Vou falar então de direito tributário, que é uma matéria muito básica para a área fiscal. É a matéria que vai reger como é que é a cobrança, o lançamento de tributos, como é que é a sistemática tributária do Brasil. Então, essa matéria é muito importante, mas fica a minha dica aqui de você só estudar direito tributário depois de ter estudado direito constitucional e direito administrativo, principalmente direito constitucional. Outra matéria muito básica para a área fiscal é português. Vai cair em qualquer prova que você fizer. O peso da matéria diverge. Tem provas que caem 20 questões, tem provas que caem 10 questões, tem provas que cobra peso 2 para português, tem prova que é peso simples, mas vai sempre estar lá português, então tem que saber português. Além disso, pode ser cobrada a questão dissertativa, pode ser cobrada a parte discursiva da prova. Então, sem saber português, você não vai conseguir fazer uma boa questão discursiva. Então, é muito importante saber português. Além disso, a gente tem a nossa famigerada exatas. O que pode cair em exatas? Podem ser cobradas 5 áreas. Na verdade, hoje em dia, podem ser cobradas 6 áreas. 6 matérias estão no escopo de cobrança de exatas. Então, a gente tem a matemática de colégio, matemática básica. A gente tem o raciocínio lógico, que é a lógica formal, aquela parte de proposições, parte de equivalentes, essa é a lógica formal. A gente tem a matemática financeira, que costuma aparecer bastante, justamente pela atribuição, né, de um fiscal. Temos a estatística básica e, além disso, temos a estatística avançada. A estatística básica também é chamada de estatística descritiva e a estatística avançada também é chamada de estatística inferencial. Além dessas 5 disciplinas, ultimamente a gente tem visto também o raciocínio crítico, que é uma parte de interpretação de texto com viés lógico, também inserido dentro da matéria de exatas. Foi cobrado no Cefaz Santa Catarina, já foi cobrado também lá atrás na Cefaz São Paulo. Então ela vem sendo cobrada, mas não é muito
muito difícil, então você consegue pegar até depois do edital. Dessas 5 matérias, 6, né, incluindo raciocínio crítico, eu sempre sugiro que você comece estudando lógica, porque é mais fácil, é muito difícil ter uma prova de fiscal que não tenha lógica. Então sugiro que você comece por lógica. Depois, a para matemática financeira, também muito cobrada, sempre é cobrada. Alguns concursos não cobram, sempre, toda regra tem exceção, mas a matemática financeira também é bem cobrada e ela sempre tá nos concursos e não é tão complicada de aprender como a estatística. Então depois que você viu bem a lógica, viu bem a matemática financeira, vai para estatística, tenta aprender. Já adianto que estatística é uma matéria difícil, a estatística básica é mais tranquila, a inferencial é um pouco mais complicada, é mais difícil de resolver também na hora da prova, então mesmo sabendo o assunto, às vezes na hora da prova você não vai conseguir resolver por conta do tempo, então eu sugiro que você siga essa linha de priorização. E se você já tá bem no raciocínio lógico e tá bem na matemática financeira, vai pra estatística para saber pelo menos um básico e para ganhar agilidade na resolução de questões, porque sempre tem alguma questão mais teórica, às vezes mais fácil, e é legal garantir os pontinhos nessas matérias. Quanto à matemática básica de colégio, a gente não tem visto muito em concursos fiscais. A gente observa, mas não é tão frequente como a estatística e como a matemática financeira. Então, eu sugiro, se você tem dificuldade com matemática básica da escola, já vem com essa dificuldade, esse bloqueio da escola, eu sugiro que você priorize isso e estude. Se você não tem esse tipo de dificuldade, eu sugiro que você siga esse caminho que eu falei, de lógica, matemática financeira e estatística, e aí se for surgindo alguma dificuldade, você dá uma olhada em matemática básica. Mas eu acho que no momento não precisa ficar priorizando lá matrizes, geometria, porque a chance disso ser cobrado na sua prova não é tão alta como era antigamente, tendo em vista que a gente pode ter uma mudança aí de banca da Receita Federal. Não acho que os editais de exatas vão seguir os mesmos, então acho que essa parte de matemática básica, geometria, matrizes, acho que pode ser estudada, mas não com tanta priorização. A matemática básica eu sugiro realmente que você estude, caso você tenha alguma dificuldade. Lá no meu site tem um arquivo, na seção de e-books, tem um arquivo de alinhamento de matemática básica, em que eu explico como fazer aquelas continhas bem básicas, sem calculadora. Somar fração, divisão sem calculadora, como fazer uma subtração sem calculadora, essas contas mais básicas que muita gente tem dificuldade, não é só você, tá? Muita gente tem dificuldade, a gente até falou isso com a Dani, que passou na Cefaz Santa Catarina, ela também não sabia, aprendeu e passou na Cefaz Santa Catarina. Então vai lá no meu site, eu vou colocar o link aqui, ó, vai lá no meu site, clica na seção e-books, vai lá em alinhamento de matemática básica e baixa o e-book, que vai estar lá explicadinho com desenhos e tal, como você faz continhas básicas sem calculadora. Então são essas as matérias básicas de área fiscal. Fora essas, existem outras 2 matérias que também são básicas, mas elas devem ser estudadas num segundo momento, que é a matéria de auditoria. A auditoria também costuma cair bastante, mas eu sugiro que você estude auditoria apenas depois de ter uma boa base em contabilidade, porque você vai precisar dessa base para entender direito à auditoria. E a outra matéria é a matéria de tecnologia da informação. A matéria de tecnologia da informação, hoje em dia, a gente pode considerar uma matéria básica, porque ela está em todos os editais, e às vezes até com alto peso. A gente tem aí vários editais cobrando tecnologia da informação com peso 2. Mas não considero que ela deve ser uma matéria a ser priorizada no começo. Eu acho que ela é uma matéria básica, acho que ela vai estar aí em vários editais, mas eu acho que ela no começo, se você tá pregando um material de área fiscal para estudar pela primeira vez, não acho que você tenha que colocar a tecnologia da informação logo de cara. Espera um pouco, ganha uma base nas básicas que eu já falei, contabilidade, constitucional, administrativo, tributário, raciocínio lógico, e aí fechando bem essas matérias, você inclui tecnologia da informação. Fora essas matérias, a gente tem para Receita Federal, fiscos estaduais e municipais, a gente tem também as legislações. Então, para fiscos municipais, a legislação municipal é uma matéria básica que sempre vai estar lá. Para fiscos estaduais, a gente também tem as legislações dos fiscos estaduais, Lei Candir e tal. Para a Receita Federal, né, o fisco federal, às vezes é cobrada a legislação federal, às vezes não é cobrada, então não é tão básica assim. Sugiro que primeiro você pegue base nas matérias que eu já falei, e aí depois, definindo qual é o concurso que você vai focar, vocês peguem a legislação e estude a legislação do concurso que você quer. Então, se você quer um fisco estadual, foque na legislação estadual, Lei Candir. Se você quer um fisco municipal, foque na legislação municipal, do ISS, do IPTU. Se você quer a Receita Federal, você pode ir para a legislação federal, mas sugiro que você não priorize essa legislação. Beleza? Por hoje é só, a gente fica por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, me dá uma moral e não esquece de seguir o canal. Também não esquece de me seguir nas redes sociais que eu vou colocar aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!